Muito bem, vamos responder então mais uma prova da Banca Fadesp. Vamos agora para a prova de nível superior. Vamos lá. É uma prova de 2017, cargo professor de educação básica. Vamos lá. Como sempre, nós vamos ler o texto, né, para a gente enriquecer o nosso vocabulário e depois ser mais fácil responder aí as questões sobre o texto. A prova de língua portuguesa foi elaborada com base no texto A Uberização da Vida, de Marcelo Moura. Leia com atenção para responder as questões de 1 a 10. Responder a que? As questões. Maravilha, não é? A uberização da vida. A tecnologia e o trabalho vivem, nos últimos séculos, uma relação pontuada por uma série de episódios surpreendentes, quase sempre marcados pelo conflito. Desde o início da era industrial, no século XVIII, os operários de fábricas são assombrados pelo espectro de sua substituição por máquinas. Naquela época, havia boatos na Inglaterra sobre o lendário general Ned Ludd, que incitava a invasão das tecelagens e a destruição das máquinas para conter o desemprego em massa. É provável que ocorra algo semelhante a uma revolta ludista hoje em dia, se algumas promessas da tecnologia se concretizarem. Uma delas é a substituição dos motoristas profissionais pelo piloto automático do Google. Se isso ocorrer, presenciaremos a maior onda de desemprego dos últimos séculos. O fantasma dessa vez seria a inteligência artificial. No entanto, já existe uma revolução em curso, que chega liderada pelo aumento crescente dos aplicativos. Além de nos disponibilizar serviços no esquema 24 por 7, 24 horas por dia, 7 dias da semana, a internet começa agora a preencher nichos de tempo livre com o trabalho. Chamo a esse fenômeno de uberização. Frequentemente, o Uber é um aplicativo associado com a substituição dos táxis nas grandes cidades, mas é muito mais do que isso. Inicialmente, o projeto do Uber era organizar caronas solidárias nas grandes cidades. No entanto, alguns empresários perceberam que poderiam aproveitar o fato de que, hoje em dia, praticamente todas as pessoas dirigem carros e que, se essa força de trabalho fosse aproveitada e organizada por um aplicativo, os motoristas amadores poderiam praticamente assumir o mercado preenchido pelos táxis, bastando para isso fazer bicos em horas vagas. Em pouco tempo, o Uber se tornou uma daquelas empresas arquibilionárias do Vale do Silício, cujo endereço é apenas alguma caixa postal de algum paraíso fiscal caribenho. Com ele vieram outros aplicativos para preencher, com o trabalho, as horas vagas de muitas outras atividades profissionais. A advogada que está com poucos clientes pode compensar essa situação se souber fazer maquiagem. Há um aplicativo para chamá-la nas vésperas de eventos. Ela não precisa ser uma maquiadora profissional e, por isso, sabe-se que ela cobrará a metade do preço. Se você tem uma moto, pode maximizar seu uso fazendo entregas aos sábados, em vez de deixá-la ociosa na garagem do seu prédio. Todo mundo está disposto a fazer bicos e todo mundo também fica feliz quando pode pagar menos por um serviço. A uberização é o trabalho em migalhas. Ela começa com a profissionalização do amadorismo, pois todos podemos ser motoristas, jardineiros ou entregadores nas horas vagas. Ainda é difícil prever os resultados da uberização do trabalho. A relação contínua entre empregados e patrões tenderá a desaparecer, sobretudo no setor de serviços. A babá de seu filho, quando você for ao cinema com sua esposa, será escalada por um aplicativo e dificilmente será a mesma pessoa em todas as ocasiões. Não haverá mais o taxista de confiança ou o garçom que te reconhece sempre que você entra em um determinado restaurante. Com a uberização, a liberdade e a coação tornam-se coincidentes, pois todos se tornam patrões de si mesmos, pois todos seremos sempre, ao mesmo tempo, senhores e escravos. Exploremos a nós mesmos de forma implacável. Exploraremos a nós mesmos de forma implacável. A demarcação entre tempo livre por oposição ao horário de trabalho será ainda mais diluída. Todos se sentirão culpados por tirar uma soneca após o almoço
de domingo em vez de aproveitar o tempo fazendo uma corrida de táxi para alguém que precisa ir ao aeroporto para viajar, provavelmente a trabalho. A precariedade da vida tende a se tornar um padrão. As novas gerações já sabem que o sonho de estabilidade ficou para trás. Como trabalhadores efêmeros e também consumidores efêmeros, a ideia de uma vida melhor no futuro, como resultado de uma carreira, tende a desaparecer. Muito bem, texto de João Teixeira. Vamos direto para a primeira questão. O autor do texto, João Teixeira, constata que a tecnologia sempre foi uma ameaça ao trabalho, sempre foi uma ameaça ao trabalho, não sei não, hein? Cuidado. A tecnologia tem levado o homem a trabalhar cada vez menos. Pelo contrário, né? Com a tecnologia, naquele horário que você estava ocioso, aí você acaba trabalhando mais um pouco, né? Então, não é essa a resposta. A tecnologia possibilita o fortalecimento do trabalho especializado? Não, ele disse que a pessoa não precisa nem ser profissional, por isso que ela vai cobrar metade do preço. Não é verdade. A tecnologia, então, é uma ferramenta de preservação das relações de trabalho. Não vai mais existir essas relações de trabalho, porque nós seremos empregados e patrões, escravos e senhores ao mesmo tempo. Olha aí, a resposta acabou sendo mesmo a letra A, não é? Sempre foi uma ameaça. É, porque ele foi citar lá desde o início, né? Que as máquinas lá, tanto que tinha o cara que ia destruir as máquinas, a tecelagem, né? O ludismo. Legal, tá bom, tá ótimo. Primeira questão, letra A. Vamos logo para a segunda. Na visão do autor, o fenômeno da uberização não diz respeito aqui. Pessoal, eu não sei como é que você faz esse tipo de questão, tá? Mas eu queria que você pensasse assim: tem três alternativas aqui que dizem respeito, né? Que a uberização diz respeito a uma dessas, as três. Uma não vai servir, é essa que você quer, tá bom? Então vamos lá. A uberização, ela diz respeito a trabalho em migalhas, por exemplo? Sim, ele falou que a uberização é trabalho em migalhas. A uberização diz respeito ao amadorismo profissional? Sim, ele disse que você não precisa nem ser profissional. A uberização diz respeito a profissionalismo no trabalho? Não. A uberização diz respeito ao uso do tempo livre para o trabalho? Sim. Tá vendo? Três são e uma não são. É, e uma não é. É essa que você vai marcar. Beleza? É muito fácil, é só você ter um pouquinho de atenção. Pessoal, leia o texto com boa vontade, não leia o texto com preguiça, que aí talvez você não precise ficar voltando no texto para responder as questões. Vamos lá para a terceira. O enunciado em que o autor menciona uma possível consequência da uberização, uma possível consequência da uberização. A demarcação entre tempo livre por oposição ao horário de trabalho será ainda mais diluída. O Uber é um aplicativo associado com a substituição dos táxis nas grandes cidades, mas é muito mais do que isso. Ó, pessoal, presta atenção, nós queremos uma possível consequência. Na letra B, ele está dizendo o que é o Uber, né? O Uber é um aplicativo associado com a substituição dos táxis nas grandes cidades, mas é muito mais do que isso. Não está falando em nenhuma possível consequência. Ela começa com a profissionalização do amadorismo, pois todos podemos ser motoristas, jardineiros ou entregadores nas horas vagas, não tem nenhuma hipótese aqui de nada. Além de nos disponibilizar serviço no esquema 24/7, a internet começa agora a preencher nichos de tempo livre com trabalho. Chama esse fenômeno de uberização. Vai ter que ser a letra A, pessoal. Vai ter que ser a letra A, porque a demarcação entre tempo livre por oposição ao trabalho será ainda mais diluída. Será? É futuro. Então, é uma possível consequência. Tá ótimo. Letra A, a nossa resposta. Fragmento do texto em que o autor não manifesta uma opinião. De novo, pessoal, cuidado com esse não. Tem três alternativas em que ele manifesta a opinião dele. Uma não tem opinião. Pronto, é essa que a gente quer. Tá bom? Todo mundo está disposto a fazer bico, e todo mundo também fica feliz quando pode pagar menos por um serviço. Tu não acha que isso é uma opinião dele? É uma opinião dele. Todos se sentirão culpados por tirar uma soneca após o almoço. É uma opinião dele.
É provável que ocorra algo semelhante a uma revolta ludista hoje em dia, se algumas promessas de tecnologia se concretizarem. É uma opinião. É provável que aconteça uma revolta ludista. Eu estou achando que vai acontecer uma revolta ludista. Desde o início da era industrial, no século XVIII, os operários de fábricas são assombrados pelo espectro de sua substituição por máquinas. Isso aqui não é opinião, aconteceu. Naquela época havia boatos na Inglaterra sobre o lendário general Led Lud, que incitava a invasão de Tesselage. Pessoal, é aqui na letra D que não tem nenhuma manifestação de opinião, apenas informação. Beleza? Vamos para a quinta questão. A relação entre a forma verbal e o seu sujeito sintático está corretamente indicada aí. Pessoal, você já ouviu falar em sujeito sintático? Nunca ouviu falar? Existem dois tipos de sujeito: o sujeito sintático e o sujeito semântico. Não ouviu falar? Vem comigo, porque você não está em qualquer lugar, você está no 100%, não é mesmo? Você está no 100%. Vamos lá. Sujeito sintático versus sujeito semântico. Tem vários exemplos, tá, pessoal? Vários exemplos de diferença entre sujeito sintático e sujeito semântico, mas eu vou te dar um exemplo aqui só para a gente poder ter uma ideia do que se trata, tá bom? Sujeito sintático e sujeito semântico. Vamos lá. Deixa eu pegar um exemplo bom aqui para gente. Pronto. Ela se apaixonou pelo rapaz que lhe deu as flores. Olha que legal, né? Ela se apaixonou pelo rapaz que lhe deu as flores. Quem foi que se apaixonou? Quem foi que se apaixonou? Diz para mim. Foi ela. Ela é o sujeito do verbo apaixonar-se, né? Ela é o sujeito do verbo apaixonar-se. E esse sujeito é chamado tanto de sujeito sintático quanto de sujeito semântico. Esse primeiro sujeito, ele é os dois ao mesmo tempo. Ele é o sujeito sintático, porque é a resposta da pergunta que você fez antes do verbo, né? Vamos lá. Quem se apaixonou? Quem foi que se apaixonou? Resposta é ela. O ela, pessoal, vai ser o nosso sujeito sintático, que também vai ser chamado de sujeito semântico, ao mesmo tempo. Por que sintático? Porque é a resposta da pergunta quem feita antes do verbo, né? Esse é o sujeito sintático, é ele que combina com o verbo, e é o sujeito semântico, porque pela lógica a resposta é ela também. Agora, vamos para o segundo verbo? Vamos para o segundo verbo. Quem foi que deu? Quem foi que deu? Pessoal, a resposta de quem foi que deu é o rapaz. Mas espera aí. Olha onde está escrito, rapaz, ó. Lá na frente. Lá na frente. Quem foi que deu foi o rapaz. Foi o rapaz. Mas sabia que o sujeito sintático não é o rapaz? Porque tem uma palavra aqui, pessoal. Tem uma palavra aqui que é chamada de pronome relativo. O pronome relativo assume a função sintática da palavra que ele representa. O pronome relativo assume a função sintática da palavra que ele representa. Então, quem foi que deu essas flores? Eu sei que foi o rapaz. Então, o rapaz vai ser chamado de sujeito semântico. Sujeito semântico, porque pela lógica,
pela lógica, quando você perguntou quem foi que deu flores, a resposta é o rapaz. Acontece que existe uma coisa chamada de sujeito sintático, que é o nosso pronome relativo. Pronome relativo que ele é o sujeito sintático. Por quê, professor? Eu não entendi. Vamos lá de novo. Primeiro eu quero que tu entenda por que que essa palavra aqui é chamada de sujeito, por que que ela é chamada de pronome relativo. Você já sabe o nosso conceito de pronome relativo? Você faz uma pergunta depois de uma palavra, se a resposta estiver antes dela, essa palavra do meio é pronome relativo. Quem foi que lhe deu as flores? Quem foi que deu flores para ela? Quem foi que deu? Foi o rapaz. Reparou que você fez uma pergunta depois da palavra que e a resposta está antes da palavra que. O que é que significa isso? Que o que é pronome relativo. Certo ou não? Posso considerar que você sabe o que é um pronome relativo? Sim ou não? Quando você faz uma pergunta depois dele e a resposta antes dele? Pois é. Esse pronome relativo, ele assume a função sintática da palavra que ele representa. Ele representa a palavra rapaz. E o rapaz, de fato, é o sujeito do deu. Só que é o sujeito semântico, porque pela lógica não tem como você falar outra coisa. Você pergunta quem foi que deu as flores a ela, a resposta é o rapaz. Por isso que é sujeito semântico, porque é pela lógica. Mas acontece que tem pronome relativo, o pronome relativo assume a função sintática da palavra que ele representa. Da palavra que ele representa. Então, é por isso que eu quero que tu saiba a diferença entre sujeito sintático e sujeito semântico. Às vezes é a mesma coisa. Frase é assim, ela se apaixonou. Quem é o sujeito? Ela. Mas que tipo de sujeito é esse? É sintático, é semântico, tanto faz, porque só tem uma resposta possível. Acontece que aqui, quando você tem a presença do que, você tem aí, então, o sujeito sintático e o sujeito semântico. Quem é o sujeito semântico? A resposta lógica. Semântico é lógica, sentido. Quem foi que deu as flores? Ah, foi o rapaz. Então, o rapaz é o sujeito semântico. Mas a banca, maliciosamente, pode perguntar quem é o sujeito sintático. E aí muita gente vai errar, porque vai dizer que foi o rapaz. Não é verdade, pessoal. Se perguntar quem é o sujeito sintático, é a própria palavra que, porque ele, sendo um pronome relativo, ele assume a função sintática da palavra que ele representa. Anota isso aí, do âmago do teu cérebro. Nota sem erro, tá? Beleza? Ok? Vamos voltar lá para o nosso material. Quem é o sujeito sintático do garçom, do verbo entrar? Quem é o sujeito sintático do verbo entrar? Vamos lá na linha 38, ver quem é o sujeito sintático do verbo entrar. 38. Não haverá mais o taxista de confiança ou o garçom que te reconhece. Olha, eu falei exatamente sobre isso. Vem comigo aqui que eu quero que você entenda esse negócio. Vamos lá. Olha para cá. De novo. Quem é que te reconhece? Quem é que te reconhece? Adivinha quem é que te reconhece? É o garçom. Pessoal, eu acabei de falar isso. Eu acabei de falar isso. Todo mundo vai marcar a letra A como resposta. Todo mundo vai marcar a letra A como resposta. Olha aqui, ó. Quem é que entra? É o garçom. Pessoal, presta bem atenção. Presta bem atenção. Do verbo entrar, né? Ah, poxa, não tem nem graça. Do verbo entrar, o sujeito é você. Do verbo entrar, o sujeito é você. Quem é que entra? Quem é que entra? Você. Já está errada a letra A por isso. Não, não, não caiu na pegadinha. Mas deixa eu aproveitar para fazer a pegadinha contigo. De novo, vai ficar só aqui. Não é o verbo entrar. O verbo entrar não tem como errar, né? Quem é que entra? Não é você?
Você é o sujeito sintático e o sujeito semântico do verbo entrar. Combinado assim? Você, a palavra você, é o sujeito sintático e o sujeito semântico do verbo entrar. Agora eu quero que tu volte aqui para o verbo reconhecer. Vem aqui para o verbo reconhecer. Quem é que te reconhece? É o garçom. Se a questão podia ser maliciosa se ela perguntasse assim: o garçom é o sujeito sintático do reconhece? O garçom é o sujeito sintático do reconhece? Todo mundo ia marcar que sim, pessoal. Todo mundo ia marcar que sim. Dá para tu anotar aí? Tem como anotar? Porque eu já anotei ainda agora lá no, papel, lá no outro quadro. O garçom é o sujeito semântico do verbo reconhecer. O garçom é o sujeito semântico. Mas por que sujeito semântico, professor? Porque é a lógica. Se eu perguntar quem é que te reconhece, a resposta é o garçom. Tranquilo, sujeito semântico. Mas sujeito sintático não é o garçom. Não é. Mas, professor, quem é que reconhece na garçom? Isso. Mas o garçom está sendo representado pelo quê? Pelo pronome relativo que. Então, é o que é o sujeito sintático do verbo reconhecer. Não sei se você está anotando aí. É o mesmo exemplo de ainda agora. O exemplo de ainda agora você já anotou, não é? Então, fica com esse segundo exemplo aqui, ó. Quem é que reconhece? O garçom. O que o garçom é? Sujeito sintático? Não, sujeito semântico. Porque, pela lógica, a única resposta possível é essa, né? Quem é que te reconhece? O garçom. Mas aí eu quero que você reconheça que a palavra aqui é pronome relativo. Quem é que te reconhece? O garçom. Toda vez que você faz uma pergunta depois, que a resposta antes, essa palavra do meio é pronome relativo. E por ele ser pronome relativo, ele assume a função sintática da palavra que ele representa. Ele assume a função sintática da palavra que ele representa. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Então é por isso que ele é o sujeito sintático do verbo reconhecer. Mas a letra A perguntou sobre o verbo entrar, que é lógico que o sujeito é o você, não tem a menor sombra de dúvida. Mas eu quero que você se prenda aqui nesse pedacinho e chame aí o garçom de sujeito semântico e chame o que de sujeito sintático, tá bom? Maravilha. Quem é o sujeito do existe? É a revolução em curso? Não sei, vamos lá. Quem é o sujeito do existe? Já existe uma revolução em curso. Pessoal, sempre vai existir sujeito para o verbo existir, tá? Sempre vai existir sujeito para o verbo existir. Por isso, você tem que perguntar antes do verbo quem é que existe ou o que é que existe. Quando você perguntar o que é que existe, a resposta vai ser uma revolução em curso. Uma revolução em curso existe. Uma revolução em curso existe, tá bom, pessoal? Não confunde com objeto direto. Não começa por trás. Não vai perguntar existe o quê? Não é existe o quê? É o que existe. Mas por quê? Qual é a diferença? A diferença é que quando você faz a pergunta antes do verbo, a resposta é o sujeito. Quando você faz a pergunta antes do verbo, a resposta é o sujeito. Se você fizer essa pergunta depois do verbo, a resposta é objeto direto. Poxa, e aí? Como é que eu faço? Começa sempre pela frente. Pergunta quem é que existe ou o que é que existe. A resposta é uma revolução em curso. De fato, uma revolução em curso é o sujeito do verbo existir. Mas é o sujeito sintático? É sujeito sintático e sujeito semântico. É o sujeito sintático e o sujeito semântico. Vamos lá. Quem é o sujeito do tende? Lá na linha 49, quem é o sujeito do tende? Como trabalhadores efêmeros e também consumidores efêmeros, a ideia de uma vida melhor no futuro, como resultado de uma carreira, tende a desaparecer. Tende a desaparecer. O que é que tende a desaparecer? A ideia de uma vida melhor no futuro. É esse que é o sujeito do tende. É a ideia de uma vida melhor no futuro. Então, aqui tem que estar errado, porque ele disse que é resultado de uma carreira. Quem é o sujeito do podemos ser? Nós não vamos lá, né, pessoal? Nós não vamos lá, porque o sujeito do podemos é nós, né? É só tu olhar para a desinência número pessoal aqui, ó. Toda vez que tem o MOS, o sujeito é nós.
Então, é claro que está errado aqui dizer que é motorista, jardineiros ou entregadores. Tá bom? Beleza. Vamos, espero que você tenha entendido essa história de sujeito sintático e sujeito semântico. Sujeito semântico é a lógica. Sujeito sintático é a própria gramática. Beleza? Nos fragmentos de texto, do texto, e todos seremos, calma, nos fragmentos de texto, esse pedaço e esse outro pedaço, bom, para diminuir esse negócio, ah, nesses fragmentos, tá, ok. O que é que tem aqui? Que tipo de figura de linguagem tem aqui e que tipo de linguagem tem aqui? Nossa, pessoal, essa aqui, eu vou começar por essa logo aqui. Todos seremos. Vamos lá. Pessoal, isso aqui muita gente não sabe, não entende, não faz ideia. E eu quero que você aprenda isso hoje, para ter valido a pena você estar aqui nesse canal, curtindo os vídeos e divulgando aí o link para outras pessoas também se inscreverem no nosso canal. Vamos lá, pessoal. Todos seremos. Todos seremos. Sempre felizes. Vou completar a frase aqui. Tá bom? Todos seremos sempre felizes, pessoal. Isso aqui é uma frase errada. É uma frase errada. Mas por que, professor? Não consigo ver o erro aí. Você está misturando pessoas. Eita, professor, misturando pessoas? É isso sim. Você não sabia que o todos é terceira pessoa? Eita, o todos é terceira pessoa do plural? Terceira pessoa do plural? Não, professor, não sabia, não. Pois então anota. O todos é como se fosse o eles. Todos é como se fosse o eles. É só tu fazer o verbo combinar com eles para saber o que é a terceira pessoa do plural. Então, o todos é a terceira pessoa do plural. E o nós é quem é a primeira pessoa do plural. Eita, professor, não estou entendendo nada. Oxe, não sabe quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Segunda pessoa do singular? Tu. Terceira pessoa do singular? Ele ou ela. Primeira pessoa do plural? Nós. Segunda pessoa do plural? Vós. Terceira pessoa do plural? Eles ou elas. Quando você está misturando pessoa aqui, ó, acho que eu já te falei que esse MOS aqui, ele é na cara dizer que o sujeito é o nós. Acho que eu já te falei isso, não é? Nós é o sujeito quando o verbo está no MOS, ok? Então, quando você diz todos seremos sempre felizes, por que que é uma frase errada? Porque se você tivesse só o todos, qual é o verbo que combina com eles? Eles serão sempre felizes. Então, o serão agora está assim combinando com todos, porque o todos é a terceira pessoa do plural. Aqui a frase está certa. Mas você também pode falar nós seremos sempre felizes, porque o seremos, como você já sabe, só pode ter como sujeito o nós. Então, essa frase aqui também está certa. Repara que você tem duas possibilidades de certo e resolve escrever o errado. Não é todos seremos sempre felizes. Só que esse errado, ele tem um nome. É uma figura de linguagem, é uma figura de linguagem chamada de silepse de pessoa. Silepse de pessoa. Eita, professor, mas está complicado. Vamos lá. Bem devagar, porque eu quero que você saia desse vídeo hoje
dessa aula hoje aprendendo isso. Pessoal, se fosse só a palavra todos, o certo é dizer todos serão. Se fosse só a palavra nós, o certo é dizer nós seremos. No momento que você diz todos seremos, você está misturando pessoas. Porque o todos é a terceira pessoa do plural e o seremos é a primeira pessoa do plural. Então, é isso que faz com que aconteça a silepse de pessoa. É isso que é silepse de pessoa, é essa mistura de pessoas. Porque o todos é terceira pessoa do plural, tinha que ser todos serão. Aqui, ó, todos serão. E o seremos combina com nós seremos. Então, você está misturando a terceira com a primeira. Por isso que é silepse de pessoa. É uma frase errada? É uma frase errada gramaticalmente, está errado. Mas na prova pode perguntar só se ela está errada ou pode perguntar que tipo de figura de linguagem é. E agora você vai reconhecer como uma silepse de pessoa, porque você está vendo agora que está misturando pessoas. Misturando pessoas. O todos é a terceira pessoa do plural e o seremos é a primeira pessoa do plural. Está misturando. Você não pode falar todos seremos. Então, eu posso falar todos nós seremos? Aí piorou mais um pouco. Ou você fala todos serão, ou você fala nós seremos. Não dá, é para misturar as coisas. Anote aí mais essa, porque essa eu acho que é uma das piores figuras de linguagem, pessoal, porque a pessoa erra, não é porque ela não sabe a figura de linguagem, é porque ela não sabe a gramática. Quem de vocês pensaria que essa primeira frase aqui está errada? Não é? Por que que a gente não pensou nisso? Porque a gente fala assim. Você já ouviu muitas campanhas por aí, né? Todos somos fulano, todos somos ciclano. Já ouviu essa frase por aí? Você repete normalmente, mas está errado. Porque ou é todos são, ou é nós somos. A gente mistura os dois, todos somos. Tá bom? Silepse de pessoa. Tranquilo? Vamos então para a nossa questão. Todos seremos sempre, já sabe então que é uma silepse. A única alternativa que tem silepse é a letra A. Já é a letra A a resposta. Olha como é bacana. Talvez você tivesse com dúvida se isso aqui, eu estou no piloto automático. Talvez você ficasse com dúvida se isso era uma metáfora, porque metáfora também é complicado, porque metáfora é uma comparação. Só que não é comparação explícita, não tem palavras comparativas. É necessário que você entenda que está sendo feita uma comparação. Então, talvez você tivesse dificuldade aqui em dizer que isso era uma metáfora, mas olha aqui, se você sabe, se você crava que isso aqui é uma silepse, só tem silepse na letra A. Só tem silepse na letra A. Não é bacana isso, pessoal? Tá bom? Então, eu acho que é muito mais vantagem a gente ficar aí pedacinho por pedacinho, não é explicar pedaço por pedaço, que eu acho que assim a gente ganha mais. Bom, e já agradeço você estar aqui nessas nossas noites de aula, né? Eu sei lá que hora você está assistindo isso, porque depois que passa o ao vivo já fica gravado aí para sempre, né? Então, espero que você repita várias vezes, que você indique para outras pessoas, que você curta os vídeos e se inscreva no canal. Mas vamos lá, o que é metáfora mesmo? É uma comparação implícita. Você aterrissou alegremente no meu coração. Opa, se você aterrissou, eu estou comparando você com um avião. E se você aterrissou no meu coração é um aeroporto, uma pista de pouso. Então está sendo feita a comparação, mas não tem palavra comparativa. É por isso que é metáfora. Eufemismo é uma tentativa de suavizar a frase. Eufemismo é uma tentativa de suavizar a frase. Como assim? Ora, em vez de dizer que você está roubando o povo, você político aí está roubando o povo, eu digo que você está se apropriando indevidamente dos bens públicos. Em vez de dizer que você está mentindo, eu digo que você está faltando com a verdade. Em vez de dizer que o homem morreu, eu digo que ele foi para a terra dos pés juntos. Tá bom? É isso que é eufemismo, uma tentativa de suavizar a frase. Pleonasmo é uma repetição desnecessária, por isso que pleonasmo também é chamado de redundância. E o pleonasmo normalmente é um vício de linguagem. Pleonasmo normalmente é um vício. Por quê? Porque você está repetindo sem a menor necessidade. Quando você diz Prefeitura Municipal de Tucuruí, quando você fala que tem uma goteira no teto, quando você fala grita alto,
são repetições desnecessárias, tá? É vício de linguagem. Mas, às vezes, essa repetição, essa redundância serve para reforçar a mensagem. Quando a repetição servir para reforçar a mensagem, aí você vai chamar de uma figura de linguagem chamada de pleonasmo. A mim ninguém me enganará. A mim ninguém me enganará. Repara que o eu está sendo repetido aí, ó. A mim sou eu, né? E me enganará eu de novo, está repetindo. Mas isso foi serviu para reforçar a mensagem. Veja com os seus próprios olhos o resultado de sua teimosia. Veja com seus próprios olhos. É claro que é para você ver com seus próprios olhos. É uma redundância, mas serviu aí para a pessoa ficar mais arrependida do que fez, não foi? Então, reforça a mensagem. Só assim que a gente vai chamar de pleonasmo, figura de linguagem. Na maioria das vezes, o pleonasmo é um vício e, como vício, tem que ser evitado. Beleza? E o que é a hipérbole, pessoal? A hipérbole é o exagero da expressão. Hipérbole é o exagero da expressão. Esse que é hipérbole, um exagero. Beleza, pessoal? Tranquilinho? E aí um exemplo você tem demais aí, né? Chorei rios de lágrimas, comi uma montanha de doces, não é? Então você tem vários, vários e vários aí exemplos. A prosopopeia é quando você dá vida para um ser que não tem vida ou faculdades humanas para seres irracionais. Prosopopeia, então, é uma personificação. É isso que é prosopopeia, é personificação. Ou seja, lembra aqueles desenhos animados de antigamente, em que os personagens eram animais que se comportavam como pessoas? Pois então, né? Aí você tem uma prosopopeia, porque os animais estão se comportando como se fossem pessoas. E até as coisas ganham vida também, não é? Isso é uma prosopopeia. Beleza? Pronto. Vamos para a questão 7. Nós temos que fazer aí. Aliás, nós temos um vídeo aí no canal, é só você voltar com as principais figuras de linguagem que podem cair no seu concurso. Volta um pouquinho aí, assiste também o vídeo de figuras de linguagem. Vamos para a questão 7. E a questão 7, ela é aquela questão que vem em qualquer prova, pessoal, em qualquer prova. É aquela de reescrita de frase. Reescrita de frase. Ou seja, você vai dizer a mesma coisa com outras palavras, mas não pode alterar o sentido. Nesse caso aqui, ele quer que altere, né? Não respeita o sentido original. Todas ficaram com o mesmo sentido, uma não ficou com o mesmo sentido, é essa que a gente quer. Tá bom? Cuidado com isso, pessoal. Eu vejo muita gente não passando em concurso porque não consegue compreender o comando da questão. Comando da questão. A reescrita proposta que não respeita o sentido original do trecho. Ou seja, não ficou com o mesmo sentido, é essa que eu quero. Tem três que vão ficar com o mesmo sentido, uma não vai ficar, é essa que eu quero. Beleza? Ultrapassa essa função, mas é muito mais do que isso. Parece que isso é a mesma coisa, né? Se tornará mais e mais acentuada, será ainda mais diluída. Diluída? Não, diluída não é a mesma coisa que acentuada. Pô. Será mais acentuada, será mais forte, né? Talvez mais compactada e não diluída. Diluída parece que é o contrário disso. Já é a letra B a nossa resposta, certo? Isso aqui é uma questão simplesmente de sentido. Muito frequentemente conflituosos é a mesma coisa que quase sempre marcados pelo conflito? Mesma coisa. Fazer pequenos trabalhos temporários no tempo livre, fazer bicos em horas vagas? Mesma coisa. Mesma coisa. Beleza? Bacana, não é? Muito bom. Vamos para a questão 8. E essa aqui é uma questão que, se você vai fazer a prova da Bocafadesp aí em dezembro, uma questão com a qual você tem que se acostumar, porque vai cair na sua prova. A pronominalização como recurso coesivo só não ocorre em. Só não ocorre em. Então, a pronominalização é o uso de pronomes, tá bom? Também simples, né? Pronominalização é o uso de pronomes. Todo pronome se refere a alguém. Então, praticamente, traduzindo essa leitura aqui, qual é a alternativa que não tem pronome? Mas cuidado, às vezes pode ter um pronome que não se refere a ninguém, que pelo menos no texto. E aí você tem que tomar cuidado. Vamos lá.
Se isso ocorrer, presenciaremos a maior onda de desemprego dos últimos séculos. Se isso ocorrer, isso o quê? Isso o quê? Algo que você já disse. Então, está acontecendo uma pronominalização como recurso coesivo. Como assim recurso coesivo, professor? Me explica. Porque está ligando com alguém lá para trás ou para frente, né? Você já viu relações anafóricas e catafóricas. Tá bom, pessoal? Então, assim, eu quero que você fique tranquilo quanto a isso. Quero que você entenda o comando. Ele quer saber quando é que não acontece que um pronome esteja se referindo a algo que você já disse ou algo que você ainda vai dizer. Tá bom? Ela não precisa ser uma maquiadora. Ela quem? Ela quem, pessoal? Alguém que você já disse antes. Acho que é aquela advogada, né? Você já disse, você já se referiu a ela, e agora a palavra ela está fazendo aqui uma relação anafórica. A palavra isso fez relação anafórica, a palavra ela fez relação anafórica. Sabes que ela cobrará a metade, ela quem? A advogada. Relação anafórica. Com a uberização, a liberdade e a coação tornam-se coincidentes. Tornam-se coincidentes, pois todos se tornam patrões de si mesmo. Esse se é pronome também, tá? Mas deixa aí. O UB se tornou uma daquelas empresas arquibilionárias do Vale do Silício, cujo endereço é apenas alguma caixa postal. Pessoal, vamos lá. Vamos lá. Você tem que marcar o AC ou o AD. E as duas têm pronome. Ah, tem mais um pronome aqui na letra D, que é o aquelas, ó. O aquelas. Engraçado. E o aquelas faz referência, só que é uma referência esofórica. Você já ouviu falar em referência esofórica? Uma daquelas empresas arquibilionárias do Vale do Silício. Aí eu tenho que me lembrar de qual é, de que empresa é essa que ele está falando. Uma empresa lá fora, uma empresa que enriqueceu lá no Vale do Silício. Então, assim, entre a C e a D, a gente vai marcar a letra C, que apesar de ter pronome, tem pronome se, tá vendo? Tem o pronome se, mas esse se não está se referindo a alguém antes ou alguém depois ou alguém fora, não é? Ó, a uberização, a liberdade e a equação tornam-se coincidentes. Elas se tornam coincidentes. Lembra que o tornar-se, presta atenção, hein? Lembra que o tornar-se é um verbo de ligação. Então, aqui tem o sujeito, a liberdade, e o predicativo de sujeito, que é coincidentes. A mesma coisa acontece aqui, ó. Todos é o sujeito, patrões de si mesmos é o predicativo. O Uber se tornou uma daquelas empresas. Uber é o sujeito, uma daquelas empresas é o predicativo. Então, assim, pessoal, poxa, professor, e agora o que é que eu faço? O senhor falou que esse negócio de pronominalização é marcar aquela que não tem pronome. É isso, você está certo, você está certo. O pronominalização é aquela que tem pronome, então se eu quero uma que não tem, né? É aquela que não tem pronome. Só que a letra C, apesar de ter o se duas vezes até, ó, né, tem o se duas vezes, acontece que ele não está referenciando nada nem para trás nem para frente. E a gente queria que fosse com um elemento coesivo. O elemento coesivo tem que estar fazendo referência a uma coisa para antes ou depois. Por isso que é a letra C a nossa resposta. Simples assim. Tá bom? Eu já te falei que essa questão de pronomização vai cair na tua prova. Certeza certa. Questão 9. O período em que a lacuna pode ser preenchida com a, HA com acento, é o verbo haver no tempo passado. É o verbo haver no tempo passado, é HA com acento, beleza? O novo aplicativo de carona solidária será disponibilizado no Pará daqui a 20 dias. Daqui a 20 dias, esse A é um A sozinho. Esse A aqui é um A sozinho. Por quê? Porque é futuro. O A do futuro é o A sozinho, sem acento, sem H, sem nada. Você está colocando aí? Tá? Eu não sei escrever aqui, não.
Tá bom? Vai lá. Daqui a 20 dias. Ah, bora escrever então. Bora escrever. Bora lá. O novo aplicativo de carona solidária será disponibilizado no Pará daqui a 20 dias. Daqui a 20 dias. Esse A aqui é o A do futuro. O A do futuro é o A sozinho, sem acento, sem H. Beleza assim? Pronto, agora sim, ficou legal. Novas ações devem ser empreendidas a tempo de evitar a precariedade da vida. Agora eu não sei qual é que você está enxergando, né? Deixa eu fazer direitinho aqui. Novas ações devem ser empreendidas a tempo. Também é o A do futuro. Também é o A do futuro. Esse é o A do futuro. Também é o A sozinho, sem nada, sem H, sem acento. Beleza? Vamos mais uma. A uberização pode ser evitada a qualquer momento. Basta combater o desemprego. Vamos lá. Não achamos a resposta. A uberização pode ser evitada a qualquer momento. Esse a é uma simples preposição porque está dando ideia de tempo. Beleza? Então, a resposta vai ter que ser a última lá, né? Tem que ser a última. Os operários são assombrados pelo espectro de sua substituição por máquinas há mais de 2 séculos. Aí sim, pessoal. Há mais de 2 séculos é uma relação de tempo passado. E se é uma relação de tempo passado, é HA com acento. É essa a nossa resposta. É a letra D a nossa resposta. Pessoal, HA com acento, verbo haver no tempo passado, verbo impessoal, verbo que não tem sujeito, verbo que fica sempre no singular. Beleza? Anota aí. Vamos lá? Para a gente fechar a nossa aula de hoje com a nossa última questão da nossa banca. Julgue os itens abaixo sobre os fatos de língua. Olha aí, com base nos fatos de língua. O que é isso, professor? Fatos de língua? Gramática, cara. Parte de gramática, parte de sintaxe, de classe de palavra, tudo que a gente estuda nas nossas aulas. As orações, se isso ocorrer, e se você tem uma moto, expressam uma hipótese. Pessoal, hipótese é a mesma coisa que dúvida, é a mesma coisa que desejo, é a mesma coisa que condição, tá bom? Ó, se isso ocorrer, se você tem uma moto, é uma condição, e condição é hipótese. Item um está correto. Se o item um está correto, olha só que massa, cara. Olha só que massa. Se o item um está correto, não pode ser nem a B nem a C. Não pode ser nem a B nem a C. E você tem mais duas chances de acertar. Se a 3 estiver certa, já é a letra A a resposta. Se a 3 estiver errada, já é a letra D a resposta. Mas se você não tiver certeza sobre a 3, você ainda pode ver a 2 ou a 4. Tá bom assim? Vamos lá. Mas vamos lá, quero saber se você entendeu por que que isso é condição. Ó. Se isso ocorrer, se você tem uma moto, é uma hipótese, uma possibilidade, é uma condição. Tá bom? Número um está correto. A oração chama a esse fenômeno de uberização
admite transposição para a voz passiva. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, não é? Transposição para a voz passiva. Professor, não sei nem o que é isso. Pessoal, existem três tipos de vozes, mas vamos falar das duas mais importantes: a voz ativa e a voz passiva. Vamos começar com os exemplos fáceis. Vem comigo aqui. Vamos começar com os exemplos fáceis. Vamos lá. Voz ativa. Voz ativa é quando o sujeito faz a ação do verbo. É isso que é voz ativa. Você já percebeu que só existe negócio de voz se o verbo indicar ação, né? É lógico. Só existe negócio de voz ativa, voz passiva, se o verbo indicar ação. Então, por exemplo, o homem comprou a casa. O homem comprou a casa. Então, pode me dizer quem foi que comprou? Quem foi que comprou? Resposta é o homem. O homem, então, pessoal, é o sujeito. O homem é o sujeito e esse sujeito faz a ação de comprar. Se o sujeito faz a ação de comprar, o verbo está na voz ativa. É por isso que o verbo está na voz ativa, porque o sujeito faz a ação de comprar. Agora vamos tentar ler de trás para frente. Como é ler de trás para frente, professor? Se o homem comprou a casa, é porque a casa foi comprada pelo homem. Se o homem comprou a casa, é porque a casa foi comprada pelo homem. Então, agora, quem é o sujeito, pessoal? Quem é o sujeito? Quem é que foi comprado? Ora, quem foi comprado foi a casa. O que foi comprado foi a casa. Repare, então, que o nosso sujeito agora não faz a ação de comprar. Não é a casa que compra o homem. Pelo contrário, é o homem que compra a casa. Então, o sujeito, ó, não faz a ação de comprar. Tá vendo? É difícil não, pessoal. Só vai ser difícil se você não souber, se você não souber quem é o sujeito. Se você não souber quem é o sujeito, aí realmente vai ficar complicado. Mas se você souber quem é o sujeito, vai ficar tudo tranquilo. Vamos lá de novo. O homem comprou a casa. Quem é o sujeito dessa frase? É o homem, porque você pergunta quem foi que comprou, a resposta é o homem. Esse sujeito faz a ação do verbo, a ação de comprar? Sim, faz a ação do verbo. Ah, então o verbo está na voz ativa. A casa foi comprada pelo homem. A casa foi comprada pelo homem. Quem é o sujeito? É claro que é a casa, né? Você pergunta quem foi comprado ou o que foi comprado, a resposta é a casa. Só que a ação continua sendo a ação de comprar. Mas o sujeito não é o sujeito que compra, não é a casa que compra o homem. Pelo contrário, é o homem que compra a casa. Então, quer dizer que o sujeito não faz a ação do verbo, significa que o verbo está na voz passiva. O sujeito está na voz passiva. Por quê, pessoal? Por que que o sujeito está na voz passiva? Porque o sujeito não faz a ação do verbo. O sujeito não faz a ação do verbo. Inclusive, tem um nome para isso aqui, tá? Tem um nome para isso aqui que eu quero que você anote desde logo. Isso aqui é chamado de agente da passiva. O que é isso, professor? O que é agente da passiva? É justamente aquele que faz a ação do verbo quando o sujeito não faz, tá bom? É aquele que faz a ação do verbo quando o sujeito não faz. Beleza? Acho que faltou anotar o conceito, né? Voz passiva é quando o sujeito não, não faz a ação do verbo. Beleza, agora sim. Agora a anotação está completa. Quero que você tire esse print aí, não é? Para você ficar aí com o conceito bem bacana do que é voz ativa e o que é voz passiva, tá bom? O que é voz ativa e o que é voz passiva.
A voz ativa é quando o sujeito faz a ação do verbo. O homem comprou a casa, então quer dizer que o sujeito é o homem, foi ele mesmo que fez essa ação de comprar, por isso que o verbo está na voz ativa. A casa foi comprada pelo homem, o sujeito agora é a casa, mas a ação continua sendo a ação de comprar. Mas então não é o sujeito que faz a ação do verbo. Se o sujeito não faz a ação do verbo, o verbo está na voz passiva e sempre vai existir um camarada chamado de agente da passiva, que é aquele que faz a ação do verbo quando o sujeito não faz. Repara que aqui na voz ativa não existiu agente da passiva, porque quem faz a ação é o próprio sujeito. Beleza? Agora sim, agora ficou legal. Anota tudo aí e vamos lá para a gente terminar a nossa questão. Ok? Já? Ok. Chama esse fenômeno de uberização. Chamo a esse fenômeno de uberização. Se eu chamo a esse fenômeno de uberização, é porque esse fenômeno esse fenômeno é chamado de uberização por mim. Olha que bacana. É isso que é transposição de voz. É isso que é transposição de voz. Nada mais, né, pessoal? Transposição de voz é isso. É ler de trás para frente. Chamo a esse fenômeno de uberização, quer dizer que esse fenômeno é chamado por mim de uberização. Olha que bacana, pessoal. Na voz ativa, a voz ativa, você tem um único verbo e na voz passiva você tem dois verbos. Na voz passiva você tem dois verbos. Mas o que é mais importante, ó, o chamo está no presente do indicativo, presente do indicativo, eu chamo, é agora que está acontecendo isso, e o é chamado aqui, ó, também está no presente do indicativo. Tá bom? É isso que é o bacana, pessoal, tem que estar no mesmo tempo e no mesmo modo. Eu chamo, ele é chamado, entendeu? Mesmo tempo, mesmo modo. Então, é isso que é transposição de voz, é a mudança, é a leitura de trás para frente. Se eu chamo a esse fenômeno de uberização, é porque esse fenômeno é chamado por mim de uberização. Tem uma coisa que eu quero que você anote aqui, já que a gente está encerrando nossa aula, que esse verbo chamar é um verbo de opinião. Se esse verbo chamar é um verbo de opinião, vai aparecer aqui uma figura chamada de predicativo do objeto. Primeiro, anota aí que a esse fenômeno é o objeto direto, objeto indireto, né? Chamo a que objeto, objeto indireto. E qual é a minha opinião sobre esse objeto? Eu chamo ele de quê? Eu chamo de uberização. Chamo de uberização. Então, quer dizer que isso é a característica adquirida, é a minha opinião sobre o objeto. Então, é o predicativo do objeto. Legal, né? Vamos lá de novo. Todo verbo opinativo, ele traz o objeto e a opinião sobre o objeto. Acho que você já até acertou o nome desse verbo, né? O verbo chamar aqui, ó, o verbo chamar, ele é transobjetivo. Transobjetivo. Por que ele é um verbo transobjetivo? Porque além de ele trazer para nós o objeto direto, além de ele trazer para nós o objeto direto ou indireto, tanto faz, ele traz uma opinião sobre esse objeto, uma característica adquirida sobre o objeto. Na minha opinião, esse fenômeno é uma uberização. Eu chamo a esse fenômeno de uberização. Então, é a minha opinião sobre ele. A opinião vai ser sempre chamada de predicativo do objeto. Beleza? Anota aí, porque tem muita coisa boa, não é? Muita informação. Tu não vai pensando que é muita coisa, porque é mesmo. Tá bom? Anota aí.
Beleza. Então, quer dizer que o item 2 está correto. E se o item 2 está correto, nós já temos resposta. O 3 tem que estar errado e o 4 tem que estar certo. Vamos ver por que o 3 está errado? No trecho tal, o vocábulo que, em suas duas ocorrências, é pronome relativo. Pessoal, isso é maravilhoso. Uma banca que traz a palavra que, perguntando se é conjunção integrante ou se é pronome relativo, é perfeito para nós, porque nós sabemos que nós temos 20 nomes para a palavra que. 20 nomes para a palavra que. É muita coisa, mas os dois principais é a palavra que, como conjunção integrante e como pronome relativo. Quando é que a palavra que vai ser conjunção integrante? Quando o que vem antes dela tem verbo, mas está com sentido incompleto. Quando é que a palavra que vai ser pronome relativo? Quando você fizer uma pergunta depois dele e a resposta estiver antes dele. O garçom que te reconhece. Nós já até falamos sobre esse aqui. Quem é que te reconhece? Quem é que te reconhece? É o garçom. Toda vez que a gente faz uma pergunta depois do que e a resposta antes do que, ele é pronome relativo. Vamos lá. Sempre que você entra no determinado restaurante. Esse sempre que aqui, pessoal, é claro que esse sempre que aqui não tem nada a ver com pronome relativo, tá bom? Não tem nada a ver com pronome relativo. Por quê? Porque dá uma ideia de tempo. Ele é uma conjunção subordinativa temporal, não é o que sozinho, é o sempre que. Os dois juntos aqui estão dando ideia de tempo, não é pronome relativo. Pessoal, bora lá de novo. Quando é que é pronome relativo? Quando você faz uma pergunta depois que a resposta está antes. Quem é que te reconhece? O garçom. Esse primeiro que, tranquilo, pronome relativo. Perfeito. Tranquilo. Esse primeiro que é de fato um pronome relativo. Mas o segundo não é, pessoal. Quando é que o garçom te reconhece? Quando é que o garçom te reconhece? Sempre que você entra em determinado restaurante. Esse sempre que aqui está iniciando uma ideia de tempo. Então anota aí, por favor, anota aí o nome dele. Conjunção, os dois juntos, sempre que. Conjunção subordinativa adverbial temporal ou simplesmente conjunção temporal. Conjunção temporal, porque indica, inicia uma ideia de tempo. Por isso que o número 3 está errado. Mas vamos ver se o 4 está certo mesmo? A substituição do pronome algo por qualquer coisa não altera o sentido e a correção do período. É provável que ocorra algo semelhante. É provável que ocorra qualquer coisa semelhante. Está perfeito. Número 4 também é a nossa resposta. Que coisa linda, que bom que a gente teve a oportunidade de falar aqui de pronome relativo e você aproveitou agora para saber que o sempre que junto é uma ideia de tempo, inicia uma ideia de tempo, conjunção subordinativa temporal. Beleza, pessoal? É isso. Vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela companhia. Não esquece nunca de curtir os vídeos, de comentar, de indicar, de se inscrever no canal e indicar esse canal para outras pessoas, porque o objetivo é esse, é fazer com que as informações cheguem a mais e mais pessoas. Beleza, pessoal? Porque muita gente pode precisar mais do que a gente. Daqui a pouco você vai ser concursado, não vai mais querer entrar aqui no canal do professor Edir, não é? Mas outras pessoas talvez queiram aprender um pouco mais. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela companhia. Espero mesmo de coração que a gente possa se encontrar mais vezes e nós vamos ter aí mais e mais aulas sobre outras bancas também de concurso para se acostumar com elas. Beleza? Valeu. Tchau.